E aí, pessoas, bora falar de Coringa, filme que estreou agora nesse começo de outubro de 2019. E eu tô com sentimentos assim meio confusos em relação a esse filme, a respeito desse filme, porque ele é um filme assim não muito fácil assim de você processar. É um filme que bem brutal. Não chego a dizer que é um filme denso, mas é um filme complexo da sua maneira, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. E sim, eu já adianto pra vocês que é uma das melhores experiências cinematográficas que você vai ter nesse ano de 2019. Apesar de deixar você assim com um gosto um pouco amargo no final. Amargo não no sentido de ser ruim, mas da sua mensagem final. Então, bora falar de Coringa. E como sempre, para os desavisados, vai um pouco aqui da sinopse do filme. Coringa conta a história de Arthur Fleck, que é um cidadão aí que tem problemas psicológicos, recebe ajuda do governo, trabalha como palhaço de dia e à noite ele tenta uma carreira de comédia, de stand-up. Só que a partir de crises aí que está ocorrendo na cidade de Gotham City, seu tratamento psicológico é suspendido e também começa a ocorrer uma série de desventuras na sua vida, e a partir daí a vida dele começa a dar alguns saltos giratórios e 360 graus de loucura. E por aí a história vai. Com esse recado já dado, agora vamos começar a falar a respeito do filme em si. E uma das primeiras coisas que eu já compartilho com vocês é qual seria a essência do filme do Coringa. Bem, ele é um filme que pode ser aberto para várias interpretações, mas eu acho que o core central do filme é bem claro, principalmente já na sua primeira cena, literalmente na sua primeira cena, que tem uma iconografia assim bem forte, que mostra lá o Joaquin Phoenix, né, o Arthur maquiado de palhaço, né, ele tá indo fazer um trabalho, e você tem um plano assim mais focado no rosto dele, né, e simbolicamente você tem uma lágrima e ele tentando forçar o riso. A minha interpretação disso é que a essência desse filme é contar a história de um homem que precisa de ajuda, de um homem que está quebrado, de um homem que tem problemas psicológicos. E como então o filme consegue desenvolver esse tema? E o primeiro ponto que eu já vou esclarecer para vocês aqui é em relação à direção. O diretor do filme é o Todd Phillips, seus trabalhos mais conhecidos como a trilogia, né, do Se Beber Não Case, que, enfim, o cara passou aí grande parte do trabalho dele na comédia, né, então até que é um trabalho assim meio que surpreso, né, ele fazer esse Coringa. E cara, ao contrário do que eu andei lendo por ali, né, eu tava lendo algumas críticas negativas em relação a esse filme, enfim, para tentar agregar o meu ponto de vista, para ver se eles me convenciam, né, de que o filme talvez não possa ser muito bom. E muitas dessas críticas negativas disseram que o filme tenta ser pretensioso, ele tenta passar essa aura é um filme diferenciado de quadrinhos, é um filme que é desse universo de super-heróis, mas ele quer manter uma certa distância, sabe? Cara, minha visão é totalmente contrária. Eu acho que esse filme não tem uma direção nada pretensiosa. Inclusive, eu acho que ele usa de signos bastante assim intuitivos, bastante óbvios até. Por isso que eu acho que, apesar desse filme estar tendo essa aura, né, de ser um filme assim, de arte, mas ele tá tendo um grande apego popular, né? Várias pessoas estão curiosas para assistir esse filme. Então acho que ele não é nada pretensioso e ele manifesta isso através da trilha sonora, né? Aquela coisa triste, ressalta essa tristeza, esse personagem quebrado. A gente tem uma produção, um design de produção ali, uma construção de mundo também, mostra um mundo ali, uma cidade decadente, uma cidade suja. Os próprios trejeitos ali do Arthur, né, do que o Joaquin Phoenix consegue manifestar muito bem, né, ele andando todo, sabe, como se alguém carregasse muito peso. E o caminho, né, que ele vai para casa dele quando ele sai do psicólogo, né, tem aquela escada e ele sobe essa escada todo cansado. Então o filme vai utilizar desses signos assim bem óbvios para mostrar para o espectador que ali é um personagem triste, que inclusive isso me faz levantar até um ponto negativo que não vai estragar a sua experiência, obviamente, mas que no começo do filme eu acho que a trilha sonora entra muito assim no meio, dita muito
sobre o que o espectador tem que sentir em relação a esse personagem. Ao meu ver, seria mais interessante, principalmente nesse começo, quando a gente só conhece o Arthur, né? A gente ainda não vê o Coringa se aflorar. Eu acho que nesse começo seria muito interessante o filme explorar mais o silêncio, já que à medida que o Coringa vai se manifestando ali dentro do Arthur, né, na personalidade dele, vai aflorando também uma certa musicalidade que ele consegue expressar muito bem, né? O personagem vai se achando, que seria mais interessante a trilha sonora ter essa crescente junto com o desenvolvimento do personagem. E outro ponto positivo da direção é que ela consegue, né, assim como o personagem tem várias camadas, ele consegue se expressar de várias maneiras ali diferentes, né, o Joaquim, a direção também, pelos seus movimentos de câmera, ela consegue ter variações ali. Uma hora ela é mais objetiva, né, ela consegue passar uma narrativa mais objetiva, outras horas ela consegue passar um tom assim de admiração pelo personagem do Arthur, né, principalmente quando o Coringa tá mais a flor da pele dele, né? E outras horas é uma direção assim receosa pela própria bizarrice do personagem. E claro, isso só acontece por causa da excelente atuação do Joaquin Phoenix, que se você já conheceu os trabalhos anteriores dele, principalmente pelo Mestre, ou se você nunca esteve realmente aqui, você não fica muito surpreso com um pouco assim dos trejeitos que ele faz nesse filme, mas que com certeza uma indicação de Oscar ou até mesmo ganhar o Oscar por esse filme não seria nada injusto. E como a gente já estava falando aqui do ator, é impressionante como nesse filme Joaquin Phoenix consegue dar muitas camadas, consegue se expressar de várias maneiras assim pro personagem. Então é como se existissem várias pessoas dentro desse novo Coringa. Tem horas que ele consegue passar um semblante assim mais charmoso, tem horas que ele consegue passar um semblante mais infantil, um semblante mais afeminado, um semblante assim mais inocente, e você realmente fica confuso quem é essa verdadeira pessoa. Sem contar também que o filme teve uma ótima sacada em relação a essa característica bastante peculiar do personagem, né, que é o riso. E essa sacada é justamente o problema, né, que o Arthur tem, né, que ele tem esse riso compulsório. Então muitas vezes ele está em algumas situações ali que não tem graça nenhuma, mas ele ri porque é uma doença. E a atuação dele é tão foda que você consegue diferenciar o riso quando é o riso provocado pela doença dele e o riso dele mesmo quando ocorre alguma situação engraçada e ele tá rindo porque ele achou engraçado. Sem contar também que quando ele tem essas crises de riso, você vê que o cara tá sofrendo por dentro. Então, cara, é só assistindo mesmo pra ver esse trabalho incrível do Joaquin. E esse leque de emoções, semblantes que o filme explora tanto pela atuação, tanto como pela direção, ele meio que vai servir como um teste de empatia para o espectador. Muitos dos temas que vão ser abordados pelo filme, eles vão justamente transitar nessa zona cinza. Então, apesar de alguns pontos ali do filme que, ao meu ver, são bem categóricos, boa parte dele, 90% dele, vai estar nessa área cinza, que justamente faz te questionar, faz você ao mesmo tempo ter pena desse personagem, ao mesmo tempo você tem medo dele também. E isso te faz criar questionamentos ali durante o filme. Até que ponto o Arthur Fleck ele é uma vítima da sociedade? Até que ponto a sociedade é culpada pela criação do Coringa? E quando o Coringa começa a se mostrar, ele começa a mostrar sua verdadeira personalidade, você vê a diferença ali do personagem, ele se torna uma pessoa mais segura de si, né? Você vê que toda a postura corporal dele muda completamente. Essas características vão se aflorar, ele acaba se descobrindo, ele acaba tendo certeza de que ele existe como pessoa através de atos violentos. Então, nesse ponto, o filme é bem certeiro, apesar dele se esconder em toda essa zona cinza, né, como eu falei pra vocês, né, a gente faz ter um pouco de pena pelo personagem, um pouco de empatia, mas eu acho que o filme é bem pontual em mostrar que o Joker, o Arthur, era uma bomba relógio e era só questão de tempo ele
explodir. Mas agora vocês devem estar se perguntando por que Coringa é esse filme cinza, é um filme que fica tão aberto a interpretações. Primeiro porque é um filme que vai fazer você sair da sua zona de conforto em relação ao que você tem empatia. E isso é justificado porque essa narrativa, a gente está sendo apresentado uma narrativa através de uma perspectiva de um personagem que tem uma visão de mundo, uma realidade ali distorcida. Afinal, é uma narrativa subjetiva pelos olhos do Coringa. Então, se você tem uma noção de que é o Coringa, o mínimo de se esperar é justamente essa confusão. E isso é usado de uma forma bem interessante no roteiro, porque o Coringa o Arthur, né, ele acaba se tornando o narrador não confiável. E tem certos momentos ali do filme que o diretor é bem didático em relação a isso. A partir do momento que isso é validado, que esse narrador não é confiável, a partir do momento que você começa a pensar um pouco mais criticamente, começa a esmiuçar outras situações, você começa a questionar também a realidade dessas situações. E você questionando essa realidade só vai acrescentar mais ainda a confusão aí de empatia. Até que certo ponto podemos ter empatia, podemos ter pena por esse personagem. E como experimento social é bem interessante você assistir o filme, porque pelo menos ao meu ver, tem certas situações ali do filme que, sinceramente, não é uma situação que é pra você rir. E muitas pessoas do cinema riram. E até é engraçado porque eu acho que isso é proposital, principalmente em relação à cena lá que tem um anãozinho, né? E ocorre uma situação assim bem estranha, muito, sabe, difícil de você processar e que tem um certo tom cômico. E eu acho que o diretor foi bem esperto em usar isso, porque justamente ele vai testar a empatia do espectador. Porque apesar de, beleza, você ter um certo tom cômico meio que bizarro naquilo, se você realmente praticasse um pouco de empatia naquela situação, não deixasse esse instinto de rir da situação se sobressair, você veria o quão grave, o quão bizarro é aquela situação. E o filme ser aberto para essas diferentes interpretações, ele ter essas várias camadas de, a primeiro momento, você vê a história de um homem que precisa de ajuda, a história de um homem quebrado e que vai se desenvolvendo para a história de um homem que no fundo ali já tinha pensamentos negativos, que poderia fazer algo horrível a qualquer momento, independente da situação, e por fim chegar a ser uma história de mostrar ali que existe uma sociedade doente, existe uma sociedade com problemas. Então acho que é um filme sim bastante coerente ali do começo ao fim. Porém, meus amigos, apesar de eu ter dito que é um excelente filme, que tem essas atuações maravilhosas e tal, você sai, pelo menos eu saí com esse gosto amargo, porque o Todd Phillips faz um retrato ali de uma sociedade, né? Ele conta uma história assim do universo de super-heróis sombrio e realista, tal qual o Batman ali do Nolan, só que da maneira dele, e que aos olhos dessa realidade dele, talvez distorcida ou talvez não, seria mais fácil criarmos um Coringa do que um Batman. E o pior ainda é que a gente ainda iria admirar esse Coringa como um possível herói ou como uma possível figura revolucionária. Então, ao invés disso ser uma piada ou até uma certa ironia, o amargo disso é que talvez seja um pouco de realidade. Então, até a próxima.